Então, essa coragem de ser o que é, desde o início, foi o que me trouxe o resultado. Eu sempre, como eu falei meus palavrões, mas não apenas os palavrões, mas a minha maneira objetiva de falar, direta e expressiva. Isso tudo foi formando a Leoa, entende? Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a falar sobre negócios e posicionamento para empreendedoras, tanto do digital quanto do mercado físico. Eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do podcast e fundadora da maior comunidade de posicionamento para mulheres, tanto do Brasil quanto da Europa. Esse podcast ele é em parceria com a Rublo, seu parceiro de negócios do futuro, e você pode conhecer mais a plataforma clicando no link abaixo. Aqui no podcast, se é a primeira vez que você está nos assistindo ou nos ouvindo, não sabe como funciona, o nosso grande propósito é abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores, dos grandes nomes femininos, mostrar para você que muitas vezes se compara, porque elas possuem a vida perfeita, a rotina perfeita. Não é só perfeição, tem perrengue, tem muito erro, tem insegurança, tem medo, tem fracasso, tem um pouco de tudo. E aqui você acessa o que nem sempre a gente mostraria ou falaria em uma sequência de stories. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever abaixo, deixar o seu like e comentar também ao longo do episódio seu maior insight. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar o podcast, porque quanto mais você avaliar, mais chance nós temos de continuar subindo no ranking e, quem sabe, alcançar o tão sonhado Top 1 de podcasts de negócios aqui do Brasil. Recados dados, avisos dados. Hoje, a nossa convidada, ela é CEO e fundadora do Instituto Andressa Marinsky, uma escola de educação empreendedora focada no desenvolvimento e crescimento contínuo de mulheres que desejam ser bem-sucedidas através dos seus negócios. Ela é estrategista digital, empresária e mentora de mais de 35 mil empreendedoras em 24 países. Com múltiplos 7 dígitos faturados e uma carreira sólida no segmento da educação, a Leoa dedica o seu tempo a treinar e desenvolver mulheres para que elas alcancem o sucesso profissional que tanto desejam. Então, recebam hoje Andressa Marinsky. Seja bem-vinda! Delícia! É uma honra. Galera, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo convite, Maia. Eu espero contribuir muito para as madames. A gente vai juntar as madames com as leoas hoje. Adoro! Ai, realmente fiquei muito feliz pelo convite, viu? Muito obrigada. Que bom, também fico muito feliz de receber você aqui hoje. Eu queria que você começasse contando um pouco de qual foi assim, a maior ponta solta que você cometeu no começo do seu negócio. Tá. Porque quando a gente começa é onde a gente mais comete erro, né? Nossa Senhora! Então, a gente pode começar? Pode, já começa, já pega já a lista começa aqui, ó, já e vai. Então vamos. O que acontece? Quando a gente vai pro digital, nós somos muito inseguras, né? Então a gente tá aprendendo muita coisa. Então, como tinham várias habilidades, várias competências que precisavam serem desenvolvidas ainda na Andressa Marinsky, eu decidi buscar um coprodutor. Né? Uma pessoa para me ajudar. E realmente essa pessoa ela foi muito boa, né? Porque me trouxe, de certa forma, segurança para executar os projetos, os lançamentos. Mas como eu não tinha conhecimento de remuneração dessa área, aí vem a ponta solta, né? Até para quem é do digital, tem coprodução, talvez fique atento no que eu vou falar agora. Porque quando eu tomei esse baque, eu falei, tem coisa errada aí. Nós combinamos, então, uma remuneração de 20% do faturamento. Já começou, né? Ruim. Não era nem do que sobrava, era do faturamento. E quem tinha que investir em tráfego era eu. E também todos os outros custos também era eu. Então, quando eu colocava na ponta do lápis… quanto que sobrou pra mim, quanto que sobrou para o coprodutor, o cara tava fazendo muito mais dinheiro que eu. Eu falei… Eu sortei assim, sabe? Óbvio. Sortei. E aí foi o primeiro… Cara, tem que parar de brincar com isso aqui. Porque o digital, ele é maravilhoso, Maia. A gente sabe, é uma oportunidade gigantesca de crescer de verdade, de alcançar pessoas, de realmente ser bem-sucedida profissionalmente falando. Então, quando você sabe trabalhar com a internet, o resultado vem. Não tem como não. Assim como eu estou nesse jogo, você está nesse jogo, a gente sabe que quando a gente se profissionaliza, vem. Então, eu falei, cara, tá na hora de profissionalizar. E foi aí que eu comecei a me colocar…
em mastermind, gente mais grande, né? Porque eu ainda me sentia muito pequenininha. Nossa, a primeira vez que eu, sei lá, vamos ver, eu encontrei o Flávio Augusto no mastermind, que eu entrei na First Class, enfim, naquela época. Nossa, sabe? Eu me sentia muito deslocada, mas fui indo, sabe? Fui me apropriando do meu lugar e fui ficando mais inteligente no processo de como as coisas funcionam no digital. Esse foi o primeiro erro. Depois também, aí chega um momento que a gente já tinha errado nisso, mas, enfim, depois cometi um outro erro parecido, que foi contratar uma agência também de marketing. Você saiu da coprodução e foi pra agência? Foi pra agência. Não, só cagada. Eu preciso de gente. Não, eu não tinha essa noção, inclusive, de me tornar uma empresária do digital, de ter a minha própria equipe. Hoje nós temos aí 14, 15 colaboradores, porque a gente está em processo de treinamento com uma. Mas eu não tinha essa vou me tornar uma empresária do digital e vou delegar e vou construir uma empresa de educação. Cara, quando eu comecei, eu só queria vender meu cursinho de Instagram. Eu só queria fazer o meu dinheirinho, sabe? Então, foi batendo água na bunda, eu vendo que, cara, se eu não me profissionalizar, se eu não desenvolver mais competências, liderança, me transformar em uma líder de fato, eu tô ferrada, eu fico pra trás. E foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque esses problemas me transformaram no que eu sou hoje. Hoje eu entendo que não é uma agência que resolve meus BOs, até porque a agência ela é uma coisa muito genérica. Exato, então, atende vários clientes. Nossa. Então, a atenção está sempre ramificada. A atenção nunca é em você, no seu negócio. Exata. E não é de todo mal, né? Não é as agências não são, nossa, todas ruins. Acredito que dependendo do nível que você está, até seja interessante. Mas pro nível que eu já estava, não valia a pena. Sem contar também na questão de deixar o meu posicionamento. A agência estava deixando o meu posicionamento muito engessado. Eu sei que a Maia é extremamente refinada, maravilhosa, madame, mas eu falo palavrão pra cacete. Aqui tá liberado falar, tá liberado falar. Então, eu fui me perdendo na minha essência, sabe? A agência não sabia transmitir a essência da Andressa, que era o que estava fazendo ela crescer. E aí eu falei, cara, uma coisa que eu nunca posso delegar é a minha criação de conteúdo. Eu sei, temos ali sim profissionais que fazem, mas eu avalio copy, eu avalio vídeo, eu avalio tudo, porque eu falo, tem que ser eu. Entende? Tem que ter eu. Eram uns carrosséis aleatórios, postados sem contexto, de Andressa Malinsky. Geralmente aquela coisa muito técnica, ou muito replicável. E aí não tem o seu DNA, não tem a sua personalidade. Daí fica igual a todo mundo. Exato. Todo mundo um igual ao outro, e sabe? Aí perde a atração. Perde completamente. Porque justamente fica chato pra audiência. Ela tá ali recebendo a mesma coisa, tudo igual. A audiência fica assim, tá, minha filha, eu já vi isso. Se você não vai me apresentar nada diferente… Foda-se, sabe? Foda-se. E… o que é triste hoje, inclusive eu tenho diversas mentoradas que estão vindo pro digital. Eu tenho as minhas alunas lojistas, do qual eu tento abrir a cabeça delas para, cara, olha só, tu tem um conhecimento que seria interessante a gente monetizar. Então, vamos começar a vir para o digital aos poucos, enfim, começar a criar conteúdo. E elas ficam tentando replicar posicionamentos de pessoas que não têm nada a ver com elas. E se perdem no meio do caminho, sabe? Então, essa coragem de ser o que é, desde o início, foi o que me trouxe o resultado. Uau. Eu sempre, como eu falei meus palavrões, mas não apenas os palavrões, mas a minha maneira objetiva de falar, direta e expressiva. Isso tudo foi formando a Leoa, entende? E quando eu contratei a agência, foi se perdendo um pouco. Eu senti que, cara, a galera tava desconectando, sabe? Não tava mais os comentários. Eu falei… sai, vou voltar eu. E quando a gente volta realmente com a nossa identidade. Ai, vem de novo, junto, sabe? Né? Ai, é muito gostoso. É gostoso demais. Ai, eu gosto. E hoje, com quase aí 15 pessoas na empresa, depois de ter passado por todo esse processo de sair de coprodutora, sair de agência, a gente sabe que não é fácil. Eu tive coprodutora. E aí, quando eu saí da coprodução, foi ali na metade de 2023… Eu lembro que assim, eu saí porque chegou um lançamento em que naquele lançamento o que ela recebeu de porcentagem é o que hoje eu pago o anual da folha do meu time. É isso e aí eu falei, uau. Ok, isso aqui tá alguma coisa errada. E quando eu fiz essa transição, eu tava completamente perdida, porque eu falei assim, cara, eu não tenho processo dentro da empresa, eu não sei como cadastra um produto na plataforma, eu não sei copy, o que eu faço agora, então eu realmente precisei
sentar na cadeira da empresária. Isso, cara. E tomar essa posição. Eu sinto que as meninas não tomam essa posição, não se apropriam de... É que as pessoas têm medo, né? Principalmente mulheres, assim, tem medo de ser CEO. Tem medo de tomar decisão, tem medo de botar a cara pra jogo, de arriscar. Porque você tem que ser ousada, né? Você tem que tomar decisões ousadas pra fazer um negócio crescer. E aí, hoje, com 15 colaboradores, qual que é a maior ponta solta atualmente do seu negócio? Time comercial. Time comercial. Puta que pariu. Por quê? Porque a gente tá, inclusive, agora de tarde, eu vou visitar a empresa do Elton Euler, não sei se você conhece. Conheci, do Corpo Explica. Exato, muito incrível, um parceiro nosso. Eles têm um time comercial com 200 colaboradores. Eu falei, cara, eu tô penando com 5. Eu falei, eu vou lá aprender com esses caras. E daí, é bom a gente ter o networking, a gente realmente conhecer e estar inserido, né, nesses lugares para conhecer as pessoas que têm já bem desenvolvida a competência que a gente precisa desenvolver. Eu acredito muito nisso, né? De encurtar o meu caminho com quem já sabe. Então, para mim, o time comercial, ele é uma coisa muito nova. Por mais que eu saiba vender para um caralho, né? Porque eu construí os meus milhões eu vendendo. Então, em lançamento no Gogó, com live, anúncio e vamos. Só que eu cansei. Sim. Entendeu? Chega um momento que tu fala, cara, se eu ficar doente, eu não faturo. Entendeu? Que daí eu acho que começa a vir a consciência da empresária. Exato. E eu falei, cara, eu preciso criar um outro canal de vendas que não dependa 100% da Andressa ter que fazer pitch. E aí a gente vem implementando essa estrutura de um time comercial. E o desafio é manter o time motivado. Manter o time com a garra. Porque uma coisa é eu disciplinada, saber o que eu tenho que fazer e fazer. Outra coisa... E lá vender, né? Com a segurança de vender. Outra coisa é você... Eu tenho que passar a minha habilidade de vendedora para outras pessoas que não têm aquela habilidade. É um puta de um desafio para vender o meu produto. Então, a gente tá indo. E eu falei, inclusive, pro meu marido, amor, eu não tenho nada esse ano mais importante do que estruturar o meu time comercial. É a sua grande meta. É a minha grande meta esse ano, realmente, ampliar a empresa. Tanto que eu falei pra ele, nós estamos com 5, eu quero 30 até o meio do ano. Nós vamos sair do espaço que nós temos hoje, que é o Instituto. Talvez fique mais para uma pegada administrativa, pra gente montar a nossa sala, o nosso time de vendas. Porque eu quero a empresa como empresa, vendendo como empresa. E a galera presencial. E a galera presencial. Teve uma frase muito incrível que eu ouvi do Zé Marques. Em um evento que nós fomos, a gente estava no camarim conversando. E ele falou assim, filha... Achei muito querido, né? Filha, como é que você faz dinheiro? Eu falei, cara, minha principal estratégia hoje é lançamento. Daí ele pegou assim no meu ombrinho e falou, você tem que ter faturamento de lançamento todo santo dia. E aquilo me entrou na minha alma. Isso já faz 1 ano e meio. Eu falei pro Leno, eu tenho que fazer faturamento de lançamento todo santo dia. E aí eu fiquei pensando, como que fazemos isso? A gente colocando mais força de venda, entende? Não dependendo somente da gente. Então, eu tô bem focada realmente em profissionalizar a empresa pra gente alcançar mais pessoas e crescer. E olha que time comercial é um estresse, assim. Porque, assim, é processos, é muito treinamento atrás de treinamento, manter as pessoas motivadas. Cada pessoa tem um teto financeiro. E aí vem uma questão até mental, de você romper, às vezes, com aquele teto financeiro. Porque, às vezes, a pessoa no comercial tá lá, nossa, tirei isso aqui de comissão. A pessoa fica assim, tá ótimo. Olha, essa comissão aqui era mais do que eu ia ganhar do CLT. Mas cara, trabalhando pra mim no meu time, a Maia, de Deus, eu dou muita porrada neles. Como e aí? Que é essas porradas? Assim? Porrada é porrada. Tu vai chegar onde? Né? No sentido de o que tu quer conquistar esse ano, o que você quer realizar, material. Tem que ter uma meta, tem que ter uma porra de uma cenoura na tua frente pra tu agarrar aquilo. Eu tenho 1 milhão de cenouras que eu vou colocando, eu alcanço uma, pego outra. Então, a gente tem que ter um objetivo, principalmente material. A gente tá falando de dinheiro, né? Então, eu fico instigando a galera, sabe? Pra despertar essa ambição. E nisso eu sou muito boa. Porque eu gosto de deixar a galera desconfortável, sabe? Eu sou bem, tipo assim, não vai ficar confortável do meu lado. Tanto que eu pego no ombrinho. Você já ficou confortável do lado de uma leoa? Gente, essa frase é maravilhosa pro seu branding, adorei. Ninguém não tem como. Não, então eu gosto de instigar e mostrar que todo mundo pode mais, sabe, Maia? Porque as pessoas são muito acomodadas também, né? Eu ganhei isso aqui, tá legal, tô confortável. Tu sabe que tem isso de ser acomodada, mas às vezes não é nem culpa só da pessoa, mas da história dela, da onde ela tá inserida, da onde ela volta pra casa.
Entende? Porque ela Então, acha que é possível ou não. as referências dela são muito baixas, a régua é muito baixa, entende? Então, porra, eu estou fazendo aqui de comissionamento R$ 3.000 na minha casa. O meu marido, ele faz de salário 2.000. Eu ganho mais que… Tá bom. Entende? Então, eu tenho que ficar puxando, falando… Cara, tu fez 3, dá pra fazer 4, dá pra fazer 5. E eu adoro dar dinheiro pras pessoas, Maia. Coisa boa. Ai, assim, eu falo assim pra elas… Meu Deus do céu, o que tu quiser realizar aqui dentro, você vai realizar. Porque… eu acredito que se você tá trazendo resultado, você tem que ganhar bem, sabe? Exato. O Lennon, que é do financeiro, meu marido, ele fica puto, né? Querendo pagar bem todo mundo. O financeiro eu sempre fica puto, eu sei como é que é. Mas eu acredito nisso, que se a pessoa se esforça, ela realmente merece o reconhecimento, principalmente financeiro, sabe? É porque o elogio do adulto é o dinheiro. Então, é isso aí, cara. Tem que saber elogiar você tá com fazendo um dinheiro, bom da trabalho. forma certa. Palminhas e uma xícara no final do ano, um panetone. Deve. O panetone é ótimo. O panetone um negocinho ali, tá um bom. bombonzinho. Não sou desse time aí, não. Não tem como. E ó, você topa um bate-bola? Vamos, meu Deus. Uma série. Cara, uma série… Putz, se eu te disser agora, tu vai falar, não, eu não acredito que ela tá vendo isso. A cara dele… Sintonia. Tu já viu? É aquela brasileira, É aquela brasileira que mostra o contexto da galera na favela, o quanto eles batalham pra crescer. Aí mostra… Tava falando isso pro Leno agora no carro. O quanto essas pessoas que nascem nesses lugares com menos condição, elas são discriminadas. Que nem a gente fala de discriminação, mas ali na série mostra de uma maneira que faça eu ter compaixão pelas pessoas, sabe? Sim. Então eu sempre olho com um viés de aprendizado. Uau. Tem sim empreendedorismo, eles mostram a galera empreendendo, saindo do zero, da favela e crescendo, indo pro mundo. E aí entra também, tem um personagem da série que ele conquista o sucesso, ele explode e ele cai de novo. Porque ele não consegue construir uma base sólida, sabe? E aí eu vi, cara, quanta gente não faz isso, né? Então, assim, principalmente no digital. Não! Mais tem. Que vai, pum! E aí não consegue se manter e cai de novo, e daí ele volta pro mesmo lugar. Então eu tiro muito aprendizado, sabe? Nossa, recomendo. Eu nunca tive vontade de ver a série. Agora, só de você falando, eu fiquei com vontade. Tem um viés, assim, que tu tem que olhar com essa ótica de empreender, de que eu posso aprender com isso. Eu olho muito nesse sentido, sabe? E sem contar também que eu vim da vila, então tem… Eu tenho uma identificação um pouquinho. Um medo. Cara, um medo. Deixar minhas filhas mal, financeiramente. Do jeito que eu era. Né? Eu não tive nenhum amparo financeiro. Eu tive que construir tudo do absoluto zero. E foi muito difícil, foi muito sofrido, doído. E só de imaginar as minhas filhas passando pelo que eu passei, eu acho que eu morro. Eu acho que… Inclusive, é por isso que eu fico fazendo filho, eu acho. Eu só quem não sabe, tô grávida. Meu terceiro filho. Eu não sabia! Tô 2 meses. Meus parabéns! Obrigada. Meus parabéns, e eu falo pro Leno, meu marido, né, o que a gente mais conversa, que quanto mais filho eu faço, mais dinheiro eu faço, cara. Porque daí aumenta o meu porquê. Sabe? A minha responsabilidade sobre eu não posso desistir, eu tenho que fazer… Porque, sendo bem honesta, por Andressa Marinsky, Maia, eu já tenho tudo que muitas pessoas vão morrer e talvez não vão conquistar. Eu tenho a casa, eu tenho o carro, eu já viajei pra cacete, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Entendeu? Então, eu já tô super bem. Então, pela Andressa, eu já tô acomodada. Aí eu falo, não, mas eu preciso pra elas agora. Também tem o meu impacto, mas sendo bem honesta, eu faço realmente pensando, cara, minhas filhas não podem passar pelo que eu passei. Então… Uau. Não admito. Eu acho que a maternidade, ela dá isso. Assim, eu vejo pela quantidade de alunas que eu tenho que se transformam em mãe, cara. Muda. Sim, a pessoa fica mais produtiva. Ela dá um jeito. Ela perde aquele, não posso. Ela sai daquela pequenez, ela sai daquela vitimização e ela dá um jeito. É engraçado porque a galera acha que ter filho… Até te perguntei, Ana, você vai ter filho quando? Porque eu nem sabia que você tinha 24 anos. Gente, amanhã é um bebê. Muito maravilhoso. Como é que pode? Dá pra esperar então um pouquinho ainda. Mas a galera acha que ter filho é algo que vai dificultar. E vai dificultar, mas é algo que vai fazer com que… ela não alcance o resultado que deseja, vai fazer com que ela abra mão de muitas coisas no sentido profissional. E eu não acho isso, eu acho que eu fico mais guerreira, sabe? Quando eu chego em casa, olho para as minhas filhas no outro dia, eu falo, cara, eu tenho que batalhar por elas. Então, tem um outro viés a maternidade para mim, me impulsiona muito, sabe? É que causa também um desconforto, porque é uma nova rotina. É um novo jeito de você lidar com as coisas. E eu sempre defendo que o crescimento, ele mora no desconforto. Então, quanto mais a gente busca por isso, mais você vai arranjar um jeito de crescer. Você dá um jeito de crescer, isso é bom também. Um livro… Cara, é um livro… O primeiro livro que eu li de sucesso na minha vida, que foi Napoleão Hill.
A Escada para o Triunfo. É um livro laranjinha. Foi o meu primeiro contato com esse universo de podemos ser bem-sucedidos. Eu tinha 17 anos, passei no Carrefour ainda. Passei, olhei assim, me chamou a atenção. Não sei, o que eu acho que foi um suspirinho assim no ouvidinho. E eu juro pra ti que aquele primeiro livro foi abrindo a minha cabeça sobre… Nossa, existe pessoas bem-sucedidas, existe um universo de… Porque foi a primeira vez que falaram o que ninguém nunca falava ao meu entorno, sabe? Ninguém falava de sucesso, dinheiro, crescer, ambição, triunfo. E eu fui lendo aquilo e fui ficando intrigada. Então eu tenho um carinho muito grande por aquele livro. Inclusive tem lá em casa, o primeiro livro. Uma frase que define a sua vida. O impossível não existe. Eu levo no coração. Eu gosto, tem uma do Walt Disney que eu amo também, que é divertido fazer o impossível. Incrível. Muito boa. Incrível. Um arrependimento. Um arrependimento. Além desse que a gente comentou da coprodução. Puta que pariu. Um arrependimento. Ter feito saques antecipados da Hotmart. Sim, que aí você tira os juros, Mulher, eu né? já deixei mais de 1 milhão de juros quando eu levantei. Fiz o levantamento, que quem fez foi o meu financeiro, né? Eu lembro quando ele entrou real e viu tudo. E ele, vem cá que eu vou te mostrar um número. 1 milhão, cento e poucos mil, acho que foi. Caraca. Que ficou pra Hotmart. Não é a nossa taxa, é os juros. Só dos saques. Porque eu não tinha inteligência financeira, educação financeira. Então eu não precisava antecipar. Muitas vezes, mas quando eu vi o dinheiro, eu queria sacar ele, queria botar na minha conta. Eu não queria esperar. E muitas vezes é a mentalidade da escassez, né? Da escassez, se eu não tiver isso aqui, eu vou perder. E, sei lá, vai que cai a plataforma. plataforma. E aí, ficava tirando. E quando eu fui ver, era 1 milhão que eu deixei assim, bonitinho lá pra Hotmart. Caraca. Então, um arrependimento é isso. É um arrependimento justo, de fato. Tem alguma tendência que você detesta? Tendência, borrou chique. A louca. Aquele cinto de cowboy com babado, sei lá, não sei. Eu respeito o estilo, mas eu não… Até tenho amigas que usam. Mas eu não usaria, enfim. Uma curiosidade estranha. Uma curiosidade estranha sobre mim? Isso. Eu sou mega antissocial. Sério? Ninguém acredita, só meu marido. Ele fala, não pode. Porque eu me coloco, converso e tal. Mas assim, eu gosto de ficar sozinha. Não gosto de ir em casa, é muito difícil eu receber amigas. Você é mais caseira, assim? Muito, sabe? O Lê não sai também pra fazer as coisas dele. Eu adoro ficar sozinha, quieta no meu canto. Eu adoro. Mas é uma delícia. Mas sabe que eu adoro ficar caseira assim em casa também. E uma coisa que eu não gosto é quando eu tô em casa, eu gosto de ficar mais sozinha. Quando eu tô aqui em São Paulo, eu venho a trabalho. Sim, então eu venho com a mentalidade assim, não, eu vou interagir, vamos lá, vida Isso. social, aquela coisa, vamos conversar com mais pessoas que a gente conseguir. Se eu tô em casa, tem uma coisa horrível, muito feia que eu e o Edu a gente faz, a gente não faz, é muito feio mesmo, mas a gente faz. A gente tá no elevador, e aí se tem alguém que, tipo assim, tá prestes a entrar no elevador, a gente vai correndo e aperta o botão pra gente ficar sozinho no elevador. Porque a gente pensa, se entrar o vizinho, eu vou ter que interagir, Tem que conversar. Eu vou ter Rapariga, que a gente mora junto lá, tu vai ter que interagir comigo. Se eu ver a Andressa na rua, eu vou ter que Tu vai interagir. ter que interagir. A gente finge que a gente gosta de interagir. Maia! Tu acredita? Ai, gente, mas eu faço isso. assim, porque é importante. Eu entendo as Exato. relações, etc. Mas no final, a gente gosta de… a gente gosta de ficar quietinho. Caseira. E assim, você falou bastante das suas filhas e agora, né, do possível. Você já sabe se é menino ou se é menina? Ainda menino. não, né? Veio. Ai, Finalmente, que meu delícia, menino. que 2 bom. meninas e um menino. E como é que você concilia hoje a maternidade com o digital? Cara, eu folgo em fazer muito dinheiro pra ter gente pra me ajudar. Se tu perguntar, entendeu? Eu não vou romantizar de eu dou conta de tudo. Eu não dou conta, tá doida? Como é que eu vou dar conta de tudo? Tem que cuidar de filho, tem que cuidar do negócio, tem que cuidar da casa do marido. Então, eu vou fazendo dinheiro e trazendo pessoas pra me ajudar. Hoje, a minha principal ajuda, principalmente, é a minha sogra. Tanto que eu falo pra ela, se você quiser ir embora, você vai, você deixa minha sogra, entendeu? A minha sogra vai até Ela morrer. não sai. Não, Ai, então que uma bom, pessoa né? que tá sempre com a gente ajuda ela ajuda a gente. Então, eu acho que esse é a grande sacada, sabe? É foda a gente ter uma rede de apoio. É importante, sabe? Valoriza se você tem uma rede de apoio. Seja irmão, seja primo, seja… Enfim, pessoas que estão ali com você. Mas, e já que você tem essa rede de apoio, se você tiver… Cara, usa ela e foca a tua energia em melhorar financeiramente para que você consiga depois remunerar pessoas para te ajudar. Para que essas pessoas não fiquem sempre ali, né? Te ajudando. Então, esse é o acordo que nós temos lá em casa. A Andressa serve para fazer dinheiro. E o Leno serve para organizar o dinheiro e reter o dinheiro. E a Marli, minha sogra, serve para ajudar a gente a organizar a casa. Então, cada um sabe o seu lugar. Não que eu deixo de ser mãe. Sim. Nunca. Tanto que eu trabalho… daí varia a minha agenda, né? Porque às vezes eu trabalho de manhã, às vezes eu trabalho de tarde. Eu falo, eu trabalho das 9 às 6, mas é uma mentira.
Não tem. Mas a noite é sempre de quem eu amo, que nem você fala, né? Então eu sempre chego, fico com as minhas filhas, aproveito. E uma coisa também que me ajuda bastante é essa consciência de que eu vim para São Paulo, tá? Estou em São Paulo agora e até segunda-feira a minha cabeça tá em negócio. Eu tô aqui. Não adianta eu ficar, meu Deus do céu, os meus filhos não estão bem cuidados. Eu vou ligar, a gente vai fazer videochamada, vou matar a saudade. Chegou segunda-feira, até quarta-feira, 3 dias imerso com a minha filha. Entendeu? Eu posso fazer isso. Então, eu ter essa autonomia de jogar escolha, né? com a minha agenda é incrível. E isso porque realmente eu foquei naquilo que eu sou boa, que é fazer dinheiro. E tem uma frase muito linda que eu já vi você falando, que é: meus filhos merecem ter uma mãe bem-sucedida. Bem-sucedida, cara. Bem-sucedida. Eu quero ser uma puta de uma referência. E sabe que pra minha mais velha, que tem 9 anos, né? Eu já sou, de certa forma, porque ela enche os olhos, assim, ó. No último evento que nós fizemos em Porto Alegre, foi 1.600 mulheres. Uau. Eu chamei ela no palco. E ela brilhava os olhos, assim, me abraçava. Tem uma foto linda dela me olhando, assim, sabe? Então, eu falei, cara, minhas filhas vão ser puras. Quando eu falo pura, não vai ter trauma. Não vai ter medo de dinheiro, medo de falar em público, não vai ter os medos que a mãe teve que romper todos. Então, eu acho que elas já estão inseridas num contexto de extremo sucesso, sabe? Ser essa referência, assim. Porque Referência. a gente que nasceu sem a referência, eu fui a primeira da família em tudo, né? Então, a primeira milionária, a primeira mentora, a primeira a ter um CNPJ. Nem a primeira mulher, a primeira pessoa a conquistar isso. E aí, quando a gente não tem a referência, é muito assustador. Porque você não sabe se você tá indo pro caminho certo ou não. Você fica se questionando, poxa, mas todo mundo quer que eu faça uma faculdade, que eu tenha carteira assinada, né? Aquele sonho da se eu segurança, me aposentar. Nossa, era o maior sonho da minha família. Garantir a aposentadoria. Você acredita? Exato. E aí, quando não tem ninguém que é essa referência, é mais complexo mesmo. E aí, é muito lindo você decidir você tem que buscar, eu quero ser a referência. Sim, com toda a certeza do mundo. E aí, eu acredito, inclusive, desde pequena, já trazendo elas para esse contexto, a gente consegue acelerar o crescimento e acelerar os resultados delas, sabe? Que nem eu falei, elas estão crescendo limpinhas. Então, sem bloqueios, vão saber liderar, vão saber vender. A Pietra eu já coloco pra vender. Vai bater na casa do vizinho lá, vai vender os cookies. Tá indo vender. Ganha um monte de porta na cara, porque ela é uma graça, né? Ela é bem pequenininha, magrinha. Uma lady, delicada, assim, ó. Eu falo, meu Deus, eu acho que eu paria a Frozen. Sabe? Ela é um doce. E aí, as pessoas não levam ela muito a sério, né? Na hora de vender, que elas acham que ela é muito pequenininha. E eu falo pra ela, tu tem que ter uma voz mais impostada. Vamos treinar de novo. Olá, senhor, bom dia. E ela, bom dia. Pequenininha. Porque eu falei, tu tem que demonstrar na tua postura que você é forte, que você é grande. Porque você já é pequenininha, então a gente vai ter que se sobressair no gogó. E ela, tá bom. E cria casca, né? Receber uns nãos na cara. Porque o que a gente mais vê hoje é o povo molenga. Molenga. Primeiro não, né, Maia? Recebe um não e já quer desistir. A gente olha quantos nãos a gente recebe. Nesses dias eu tava falando, cara, a gente às vezes faz um lançamento. Aí você tem lá uma lista de 50 mil pessoas inscritas, 50 mil, 100 vende. Cara, olha quantos nãos você recebeu, olha quantos mil nãos você recebeu em um dia. Não. E as pessoas recebem e, é o fim do mundo. Meu Deus, a vida é muito difícil. Porque empreender é muito difícil, porque criar conteúdo é muito difícil. Pelo amor de Deus, gente, difícil é você pegar o ônibus 5 da manhã. Isso é. Puta merda, eu compartilho do mesmo pensamento. O engajamento baixo, aí se frustra, vou desistir porque tá muito difícil. É exatamente assim. A pessoa não criou casca. Eu falo muito do casco, eu falo casco. Casco. Você tem que tomar porrada, casco, resiliência, entendeu? E assim, tem que se colocar em projetos, em lugares que fogem do teu controle. Tanto que eu falo muito isso, que eu estou sempre fora da minha zona de conforto. Sempre fora. Então, eu tô sempre fazendo algo novo pra ampliar a minha zona, pra ir também desenvolver as minhas capacidades. Então, e eu sou muito executora, né? Então, isso é foda. Porque eu penso e faço. Então, em novembro, eu falei, vou fazer uma turnê pelo Brasil. Não sabia que engravidar. Vou fazer uma turnê de evento presencial pelo Brasil. Vou pra Manaus, final vou parir e vou lá pra Amazônia. Vou levar empreendedorismo pra essa mulher. A onça e o empreendedorismo junto. E aí, lancei o projeto, enfim. Então, nós vamos fazer a primeira edição amanhã, aqui em São Paulo, do Despertar da Leoa, que é uma imersão completamente focada no enriquecimento. E quando eu falo enriquecer, é fazer, reter e multiplicar. Então, eu vou trazer algumas competências que as mulheres não têm bem desenvolvidas. Que, inclusive, eu sofri muito no meu início. Que fiz muito dinheiro e não ficava o dinheiro comigo. Então, eu demorei muito tempo para ter estabilidade financeira. Mas eu torrei 5 milhões.
Sim, aham. Tudo ele fez o levantamento quando ele entrou. Ele, vem cá, vamos ver quanto de dinheiro tu já fez e tal, quanto que tem na conta. Ele falou, esses 5 milhões aqui que… Eu adorava dar dinheiro pros outros. Eu gastava com um monte de gente que vinha no meu DM e falava que tinha uma solução mágica, um sistema mágico. E eu ia contratando um monte de coisa aleatória. Não fazia investimentos inteligentes. Então, no início, eu não me sentia merecedora de comprar um tênis, que nem, sei lá, eu comprei ele da Louis Vuitton de 9 mil reais. Aí eu não comprava o tênis de 9 mil, mas eu comprava uns outros baratinhos que descascava, e depois eu tinha que comprar outro, e outro, e outro. E aí eu ficava gastando meu dinheiro com coisinha tosquinha, em vez de comprar uma coisa boa mesmo, que sabe? Que vai ter durabilidade. E aí, um monte de investimento errado. Então, eu falei… Daí, tanto que chegou no momento que eu falei, cara… Foi quando o Leno entrou na minha vida. Se eu permanecer nesse padrão, eu vou falir. Eu vou fracassar. Eu vou voltar exatamente para onde eu estava antes. E aí que foi virando algumas chavezinhas. E eu percebi que existe esse padrão nas mulheres também. Muito. E eu tive essa consciência que tem nas minhas alunas quando eu entreguei uma placa pra Natália. Nem vou falar o nome. Eu falei não. Não vou falar o nome, mas falei. Uma aluna minha, ela fez R$1 milhão faturados. Ela, enfim, eu ensino a vender com produtos físicos e também com digitais. E ela tinha loja e depois foi lançar a sua mentoria. E ela fez dinheiro, porque quando você aprende a vender, técnica, minha filha, você vai, você racha. Então ela chegou no R$1 milhão e mandou aquele depoimento maravilhoso. E eu, minha aluna, vou te entregar a placa em cima do palco, os cacete. E aí chegou na hora, assim, entreguei a placa e falei pra ela, vem cá, Nath, mas me conta uma coisa que eu fiquei meio intrigada. Quanto desse R$1 milhão ficou na tua conta? E ela, não ficou. Andressa, eu não tenho nada na minha conta. Inclusive, tô endividada. Meu Deus. Porque daí ela foi comprando uma coisa pra pra outro. O padrão de vida dela elevou para um caramba. Que é o maior erro, né? Começa a ter um dinheirinho na empresa, já muda totalmente o padrão. Já se veste, enriquece o CPF, o CNPJ tá lá, pobrinho. E aí eu falei, meu Deus, você tá falando pra mim que tu fez R$1 milhão, passou R$1 milhão na tua mão e não tem nem 100 mil na conta. E ela, não. Aí eu falei… Vamos desenvolver outra competência. Que eu ainda tô no processo, sendo bem honesta, mas eu quero trazer essa clareza para as mulheres. Essa clareza. E você fala bastante de vendas. O que hoje faz uma empresária vender de verdade? O que faz hoje uma empresária vender de verdade? Um produto muito bom, sabe? Uma segurança extrema, absoluta no resultado que você gera para as pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais dos meus pitches de venda. Não sei se você já viu ou não, mas eu incorporo assim, ó… Na hora que eu vou vender, eu amo, assim, ó. Inclusive, amanhã vai ter… Pra quem vai estar lá, vai ter pitch de venda. Já tô antecipando Já tô antecipando pra você preparar o seu cartão que vai ter pitch. E é uma paixão… Na hora de falar do meu produto, na hora de mostrar os resultados, na hora de explicar onde a pessoa vai chegar… Porque eu acredito muito naquilo, sabe? O vendedor, se ele não acredita, ele tá fadado ao fracasso. Não, e o que eu mais sinto hoje, as mulheres, né, o nosso público, na hora de vender, se sentem inseguras, não sabe se é aquilo mesmo, se é esse preço mesmo. Se é pra mim ou não. Se ela… inclusive, eu falo isso para as minhas alunas. Você não sente segurança no seu produto, tu quer realmente que o teu cliente sinta segurança no que você tá… Não tem como. Entendeu? Maia, pode comprar, é bom. Confia em mim. Confia. 3 mil. Não, cara. E eu falo isso muito pra elas também, a questão do preço. Muitas delas precificam com a autoestima. Então, ela tem a autoestima baixa para um caramba. Ela não se enxerga essa mulher que gera resultado. Então, ela vai colocando um preço baixo. E mesmo o preço sendo baixo, na hora de falar, ela treme a boquinha. Então, eu trabalho tudo isso com elas. Então, a gente tenta fazer quase um PNL ferrado para que ela perceba os resultados que ela gera no mundo, para que ela perceba a trajetória dela para chegar até ali, para que ela perceba que ela realmente é importante, sabe? Ela vai daí aos pouquinhos se colocando nesse lugar e se sentindo mais segura de falar do produto, do preço. Eu sou a mentora que, inclusive, fala que tem que subir o preço. Eu falo, ninguém tá reclamando, sobe o preço. Ninguém tá pedindo descontinho da forma de pagamento, sobe. Sobe o preço, eu vou subindo. Vou subir, mas sério. Até receber ou não, você vai subindo, Vou subindo. Ninguém arrepiou. E é legal porque, inclusive, tem isso muito forte no meu posicionamento. Ninguém nunca falou pra mim que tá caro. Perfeito. Nunca. Ninguém falou que tá caro. Tipo, Andressa, eu não tenho dinheiro. Tá bom. Caro não tá. Sim. Você entendeu o valor do produto. Eu fiz elas entenderem. Muito bom. Nunca tá caro. E assim, isso que você falou do produto, é até bom pensar na questão da fidelização. Porque hoje,
É 30% mais barato você vender para quem já comprou de você do que você captar um cliente novo, um lead novo. Ou seja, imagina o seguinte, pega aí todos os seus custos e tira 30%. Deixa 30% mais barato. Gente, é muita coisa. E aí, o que você tem que fazer? Criar um bom produto. Criar um bom produto. E as pessoas não botam energia em criar um bom produto. Elas focam muitas vezes em vou criar um bom marketing. Só que um bom marketing não salva um produto ruim. Agora, se você tem um produto bom, esse produto bom às vezes pode salvar um marketing ruim. Por quê? Verdade. Porque se você tem um produto muito bom, você tem tanto feedback, tanta indicação, você tem uma comunidade de clientes exato, que eles começam a vender por você, que quase anula, às vezes, a necessidade de um super marketing. Por quê? Porque aquele produto, ele se vende de tão bom. Então, se você direcionasse mais tempo hoje para o produto, para gerar transformação real, para ter qualidade na entrega, ter uma qualidade aprofundada, não sair do raso, você pode faturar muito mais. Muito. E uma coisa que eu acredito também é no acompanhamento dos clientes, sabe? Eu falo que o cliente não é um Pix de perninha, que tu pega o dinheiro e sai correndo, nunca mais olha pra cara dele. Então, eu gosto muito do acompanhamento, eu gosto muito de saber se o cliente… Cara, Maia, se tu pegar as pessoas que têm muito resultado, elas só fazem um arrozinho com feijão bem feito. É o básico, entendeu? Não tem nada de… Porque elas acham assim, Andressa, vou sentar com você. Agora me passa a estratégia, ou grande segredo, a virada de chave, minha filha… É tu fazer um bom atendimento, que é o básico. É você entender as necessidades do cliente, que é o… A gente cansa de falar isso. Tu já sabe de cor e salteado porque tu não faz. Tu tá esperando o quê pra fazer, entende? Que a gente fale que tem que comprar um unicórnio, entendeu? Então, é só fazer o básico. Então, cuidar do teu cliente. E quando eu falo cuidar, é realmente ouvir o cliente. Porque eu percebo que as pessoas, elas querem vender… Mas elas não querem receber esse feedback de volta. Tem medo do feedback de volta. Nem pedem muitas vezes eu adoro feedback. Tem muita gente que não roda pesquisa. Aí eu pergunto, como é que tá a pesquisa nos produtos? Não tenho. E tem um exercício que eu sempre gosto de fazer com as minhas alunas, que é perguntar o seguinte: qual foi a última experiência 5 estrelas que você viveu? O que seria uma experiência 5 estrelas? É uma experiência que, assim, você se sentiu valorizada, você se sentiu bem, você se sentiu acolhida, você amou aquela experiência. E aí elas começam a desmembrar, ela fala, sei lá, fui num cruzeiro, foi uma super experiência. Eu pergunto, por que foi uma super experiência? Legal. Nossa, eles lembraram a data do meu aniversário, aí eu cheguei, tinha lá um presentinho na cama, eles me receberam bem, eles entregaram uma coisa que eu não estava esperando. E aí eu faço a pergunta, e o que disso tem no seu produto hoje? E eu me faço essa pergunta constantemente. Incrível. Toda semana eu penso, cara, qual foi a última experiência 5 estrelas que eu vivi? E como eu posso adaptar a trazer para a minha comunicação, para os meus produtos. E aí, às vezes, tem umas coisas que a gente nem imagina, mas que tem um impacto gigantesco. Por exemplo, comecei a fazer hipismo. Então, eu tô aprendendo ali, quero competir, saltar e tudo mais. E aí, na aula do hipismo, a gente vai por fases. Então, é uma coisa assim, que demora até você saltar, é um tempo, você tem que ter paciência. É passinho por passinho. E aí, você vai subindo de fase. E aí, eu lembro que teve um dia que eu subi, assim, uma fase, né? Então, eu saí só do trote elevado, fui pro galope, que é você subir uma fase. E aí, o meu professor, assim, caraca, parabéns, você conseguiu, olha só como tava difícil, você foi lá e avançou. E eu pensando, nossa, mas falta tanto ainda pro que eu realmente quero, pro salto. Mas eu pensei, cara, esse simples estímulo de, durante o processo, ele virar pra mim e falar, parabéns, você avançou, aquilo me deixou muito mais motivada. Claro. E eu falei, hoje eu não faço isso com as minhas alunas. O que a gente parabeniza? Lá no final, manda o certificado, parabéns, concluiu. Mas e quando ela conclui os 20%? E quando ela conclui os 60%? E quando ela conclui os 80%? Por que não tem esse estímulo também? E aí a gente criou um processo onde, conforme a aluna vai batendo esses marcos de conclusão no curso, então, assisti 20%. Cara, ela já recebe uma recompensa. Tem uma recompensa. É Assiste 60, tem uma recompensa. Tô nos 90, a gente tá aqui. Vamos lá, agora falta pouco. Nossa, então, essas micro recompensas vão fazendo com que ela se empodere. Ela fala assim, não, tem alguém aqui lutando e torcendo por mim pra pegar junto. Exato. E isso é um grande diferencial. Muito legal, porque também a galera que não conseguiu permanecer no mercado é que não pensou nisso. E quando eu falo não pensou nisso, é porque pensou só vender. Precisa só vender, fazer uma venda. E não pensou a longo prazo, aí não se mantém, não tem como. Então, eu acredito que esses detalhes, eles fazem toda a diferença trabalhando a individualidade de cada aluna. Muito importante, muito.
É o famoso saber o nome, né? Elas surtam, assim, quando eu olho e falo, tu é a... Porque às vezes é o arroba da loja, né? Tu é queridinha modas. Ai, sou eu, queridinha. Que eu tô te vendo. Então, eu acho que é importante esse cuidado na individualidade, mas também esse senso de pertencimento que eu vejo que você faz muito bem, eu faço muito bem também. E todo mundo que realmente consegue se manter faz muito bem. Que é a famosa comunidade, que é eu só vi, nunca vi nem ouvi, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Só ouço falar. Tem quem tá até, o que é comunidade? Cara, nada mais é do que você fazer com que pessoas queiram pertencer a um mesmo movimento, com mesmos valores, com visão. Então eu falo muito sobre a gente expandir como mulher, a gente crescer, a gente ser bem-sucedida. E aí eu tenho várias crenças que eu trago para minha comunidade que fazem com que elas pensem como eu. E um dos projetos que nós estamos executando agora, para fortalecer ainda mais, é o Conexão Leoas, que nada mais é do que um grupo de networking e negócios das alunas da minha plataforma, que é a Selva. E eu vi isso, acho que foi na Duda Vieira, inclusive, que eu vi que as meninas dela, as CEOs, fazem encontros presenciais. Sim. Eu falei, cara, eu vou estimular isso também, porque eu quero que as alunas se conheçam. Não apenas venham nos meus eventos, mas eu quero que elas façam negócios entre si. Uau. Não, sabe? Tô botando uma energia do cão nisso. Aí eu peguei embaixadora, fiz grupo, a gente já definiu quanto que vai ser os encontros, a gente já tá bem sortada, assim. E elas estão loucas, sabe? Que massa. Porque, porra, eu vou estar fazendo parte de um movimento. Imagina só, tu entra tu compra um curso, tá? Comprei um curso, foda-se. Agora, não é um curso. Porra, eu vou fazer parte de um movimento de mulheres bem-sucedidas que pensam como eu. Quando eu precisar, inclusive, de um conselho e uma orientação, eu vou ter ali as minhas amigas, eu vou ter... Porque eu falei, eu quero que você faça amizades aqui dentro. Eu quero que, inclusive, você encontre a madrinha do seu filho. Entendeu? Eu falei, cara, é uma coisa diferente. Eu não quero simplesmente negócios. Eu quero realmente união aqui dentro. Fortalecer uma coisa, uma verdade genuína. E a líder é que dá o comando de como vai ser o movimento, né? Exato. Então, se eu não deixar claro que eu quero isso e não estimular isso, vai ser só negócios. Segue meu perfil, aquela coisa fria. E eu não quero, eu quero uma coisa tipo contar. Gerar conexão, né? Real. De verdade. E nós já tínhamos, enfim, a nossa comunidade, mas eu acredito que esse projeto vai trazer um quê a mais. Então, para quem tá acompanhando, pensa de que maneira você pode sim trabalhar a individualidade da tua aluna, do teu aluno, como a Maia sugeriu. Mas também como você pode fazer para unir essas pessoas de uma maneira que elas realmente cresçam juntas, compartilhem. Eu acho que isso é muito forte. Como uma comunidade. Isso é forte, cara. É pertencer, sabe? E assim, até essa questão de pertencer, dá para você trazer outros estímulos também, além dessa questão de você ter as embaixadoras em cada região. A gente tem o Wonder Day, que é um dia do mês, todo dia 15 do mês. A gente precisa, assim, todas elas... Desmarca tudo que tá na agenda e você tira o dia para desfrute. Legal. Não pode trabalhar, não pode fazer nada, desfrutar. E aí elas marcam encontros, vão brindar, vão passear, vão fazer as coisas dela. E aí sempre tem várias marcações. Chega dia 15, assim, várias marcações, o Wonders reunidas juntas, é muito gostoso. Isso é legal. Exato. E tem outros estímulos para você construir esse senso de comunidade, você estar presente 360 na vida da sua cliente, que é, por exemplo, você sair só do digital e ir para o físico, que foi um movimento que você fez agora com marca de roupas. E como é que você tá conciliando, assim, ter esses dois negócios que são propostas diferentes, claro. São outros processos, você tem um time para cada um. Como que você faz hoje essa divisão? São duas empresas completamente diferentes, pessoas diferentes, propostas diferentes. Sendo bem honesta, a minha loja foi muito o que do meu ego, tá, Maia? Eu gosto da sinceridade, eu gosto disso. Tu quer que eu fale, porque eu não falo. Eu vou te falar a real, até pra mulher pensar que tá em casa. Porque se eu for botar na ponta do lápis em relação a retorno, tipo assim, eu largo o negócio amanhã, entendeu? E também tem a questão do propósito, porque o impacto que eu causo realmente transformando a mulher, a mentalidade, fazendo com que ela trilhe um novo caminho, é diferente de trazer autoestima. Enfim, são negócios diferentes. E eu gosto mais desse impacto aqui, mais profundo, alma, mentalidade. Então, sendo bem honesta, a gente tirou um pouco o pé esse ano. A gente estava bem acelerado, a gente colocou e-commerce, tudo, estrutura, tudo. E aí eu falei, cara, 2025 eu vou tirar um pouquinho o pé, a gente vai seguir sim fazendo alguns movimentos de venda e tal, mas eu vou focar muito na minha empresa de educação. E aí eu tive que brigar com o meu ego, porque a loja, eu comecei a empreender, não foi no digital, eu comecei a empreender no físico, com uma loja de roupas. E eu não tinha loja, né? Eu comecei a vender de mala na rua. Então eu botava minha malinha, e aí meu short hot pants da Vila.
E ia nas casas bater palma e vendia. Eu pensava, cara, isso aqui é melhor do que ser CLT. E realmente era. Tinha dias que eu fazia R$2.000, R$3.000. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. E eu fiquei fazendo isso por um ano, até que eu consegui juntar um dinheiro. E aí eu coloquei a loja física. E coloquei a loja física com o meu ex, naquela época, que era meu ex-sócio. Enfim, inclusive nós estávamos noivos. E aí eu ia para o Brás, né? Porque nós pegávamos as roupas no Brás naquela época. Basicamente, uma semana sim, uma semana não. E aí eu pensei, cara, quando eu viajo, eu preciso de alguém na loja pra fazer as fotos. E eu pensei, vou contratar uma menina gostosinha, bonitinha. Eu amo a sinceridade. Eu vou contratar uma menininha bonitinha, vender, né? Porque daí ela, né? Isso com certeza impacta Intencional. na visual da apresentação da peça. E aí eu botei um pitelzinho lá dentro da loja. E aí eu viajava a trabalho. E aí eu comecei a reparar o meu sócio naquela época, né? Muito distante. E aí comecei a ouvir dentro da loja risadas dos dois, umas coisas muito diferentes. E aí chegou o momento que eu descobri que ele tava me traindo com ela. Ai, foi bem foda. Foi bem foda. Caraca, vocês estavam noivos, estávamos né? Você tinha noivos, mencionado. estávamos. Gente. E o mais foda foi… Juro pra você que não foi nenhum cara, porque eu não amava ele loucamente, que nem hoje. Eu sou completamente apaixonada pelo meu marido. Mas eu gostava, porra, era um parceiro que tava aí do lado. E o que mais deu não foi o término. Foi a loja. Foi a decisão, uma das decisões mais difíceis da minha vida. Foi tipo assim, ó, Deus, tu tá de sacanagem com a minha cara. Porque eu tinha batalhado tanto, Maia. Tanto pra conseguir botar aquela loja. Eu juro que as araras eu comprei, assim, sempre as mais simplesinhas. Aí eu fui na Leroy Merlin, comprei spray dourado, porque eu não tinha dinheiro, né? Porque eu falei, meu Deus, eu preciso botar de roupa. E aí pintei tudo de douradinho, cuidadinha, olhava assim com… sabe? E aí chega um momento, o cara era meu sócio. Então, eu continuava. Sim. Ou eu simplesmente falava, ó, tá aqui e ia embora. E eu tenho os meus valores muito fortes, sempre tive, sabe? Eu não me vendo. Sim. Foda-se, eu não me vendo. Eu vou pelo caminho mais difícil. Eu não consigo passar por cima da minha autonomia como mulher, de me diminuir pra caber, sabe? Porque se eu aceitasse, eu estaria me diminuindo. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu vou fechar essa porra aqui, vou vender e vou seguir, vou fazer alguma coisa. E aí eu lembro que eu decidi, né, fazer isso. O cara não tava mais indo na loja, falou, decide aí o que você vai fazer e aí depois você me conta. E aí eu decidi, eu lembro que eu tava sentada na cadeira, assim, do caixa, chorava igual uma desesperada, louca, falando, puta que pariu, casamento. Aí a loja, aí nós morávamos junto na casa da mãe dele. Eu pensei, meu Deus, aonde eu moro, porque eu vou ter que sair da casa. Eu perdi tudo. Sabe o que é tudo ao mesmo tempo? Tudo. Eu perdi tudo ao mesmo tempo. Foi tipo assim, ó. Te dei. Eu tinha até botado silicone já por causa da loja. Não, eu já tava. O silicone foi na loja. Já tava indo, sabe? Sim. Já fazia um ano que eu tinha loja já. Então já tava. Tchu. E aí do nada, vem cá. Agora eu vou arrancar, porque agora a gente vai ver se tu é leoa mesmo. E aí, aquele baque da vida, assim, que quando você acha que você vai pro fundo do fundo do fundo. E aí, eu lembro que o último dia de loja, eu fiz um liquida. Assim, ó, tipo, peça R$9,90, R$15,90. E lotou a loja, assim, ó. Eu tive que passar aquele dia inteiro sorrindo. Porque eu falei, vai ser uma liquida loucura da Malinsky. E aí, é isso aí. Não falei que eu estava fechando a loja, que esse era o motivo. Então, eu sabia que aquele era meu último dia ali. Eu já fico bem louca, já choro. Então, foi muito doído, sabe? Foi um impacto emocional muito forte. Eu tive que ser muito forte. Não tinha ninguém pra me amparar, né? Tinha minhas irmãs, enfim, minha mãe. Mas só eu sabia o que eu tava sentindo. E aí, fiz. Aí, fechei a loja. Caí. Voltei a morar na kitnet da minha mãe. E aí, eu pensei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não quero voltar com a loja. A loja me lembra… E eu não tenho força agora pra voltar com a loja. Então, eu lembro que eu fiquei 6 meses chorando em posição fetal. Ela é forte, ela deu a volta por cima na outra semana. Não, 6 meses, posição fetal, chorando dentro de casa. Doída. Até que… Aí eu acho que existem os anjos, né? Até que surgiu a minha irmã. Falou assim, eu não aguento mais ver você assim. E eu comprei um curso. Assiste esse curso, enche a tua cabeça com alguma coisa. Que era do Érico Rocha. Caraca. Foi aí que daí eu falei, cara, não tem nada pra eu fazer. O dinheiro da loja tá acabando dos liquida que eu fiz. Já dei a chave lá pro cara, ele já vendeu a parte dele. Então eu preciso me mexer.
E aí foi que eu comecei a estudar Érico Rocha, fui olhando aquilo, fui falando. E aí foi vindo aquela vontade, sabe? Tu vai vendo que é possível. Quando o mentor é bom, ele consegue mostrar na metodologia que é possível. Ele deixa algo complexo muito fácil, que é o que eu tento trazer todo santo dia para as minhas alunas, sabe? Eu tento não dificultar. Eu tento uma linguagem assim, ó, mais simples possível. Eu tento não usar termos técnicos, nada. E o Érico, ele tem muito disso na metodologia dele. E aí eu fui falando, cara, eu tenho conhecimento. Eu fui uma menina que era sacoleira, que botou uma loja, já tinha comprado carro, silicone, tava dando muito certo. E aí foi a vida que deu a rasteira. Eu sei algumas coisas que eu podia passar para outras lojistas, eu pensei. Então eu sabia fazer campanha, eu sabia fazer conteúdo, eu sabia fazer… Não sabia de maneira estruturada, fazer uma sequência de stories estratégica. Mas eu tinha noção que precisava… O borogodó o borogodó do que precisava. Eu tinha essa noção. Aí eu falei, cara, quem sabe eu vou começar a tentar estruturar um método. Pegar o que eu faço, o que eu fazia, e colocar de maneira escrita para ver se eu tenho alguma coisa. E foi indo. E aí eu fui fazendo. Aí eu lembro que eu concluí o meu curso com 10 aulas de, sei lá, 7 minutos. Foda-se. Falei, é isso aqui que vai ser mesmo. E aí eu tinha sumido quando eu fechei a loja. Eu sumi do Instagram. Eu era absurdamente ativa no Instagram. Então todo mundo viu que eu fechei a loja, que eu caí, que eu fiquei, sei lá, depressiva. Tinha gente que falava que eu ia me matar. As pessoas são maldosas, né? E ela parece que elas ficam torcendo pra sua queda, pra poder… Imagina hoje me olhando. Que glória. Que ódio que não deve dar, que raiva. Deus honra. Maia, Deus honra. Tanto você não desiste, você vai assim, ó. E eu lembro que o que mais me motivou, que eu ainda tava muito doída, né? Até essa cara de pau, porque eu precisei de cara de pau. De vir e vou te ensinar a dar certo com a tua loja, sendo que eu tinha fechado a minha loja. Ia ter gente que não ia entender que eu fui… Não, tipo… Ia criticar ainda. Ia criticar e criticou, inclusive. E eu acho que foi o fato da humilhação. Essa foi a palavra. A humilhação que eu passei, sabe? Eu falei, cara, eu nunca mais vou passar por nada parecido na minha vida. Então, se tu perguntasse pra mim, o que te motivou? A humilhação, a dor. Tanto que eu falo, né, que nós temos um treinamento dentro da Selva, que é a minha plataforma de estudos, que é um treinamento de inteligência emocional. E eu explico sobre as emoções e explico que a raiva… Temos 2 emoções que são motivadoras, que é a raiva e a alegria. A raiva, Maia, quando você tem raiva de uma coisa, você vai no inferno. Entendeu? Ela é uma coisa que te impulsiona, que você fica com sangue nos olhos, tu fica arqueada. E eu lembro que quando eu fui pra internet, às vezes deixava cair a peteca, eu fechava os olhos e lembrava exatamente daquele momento para vir a emoção. Eu abri os olhos e parecia um demônio, Maia. Ninguém entendia nada. Tipo assim, o que essa menina tá fazendo? Então foi uma revolta, foi uma obstinação, obsessão, tudo que tu puder chamar ao mesmo tempo, do sentido eu não volto para aquilo, eu não passo por isso nunca mais. E assim eu fui. Aí eu fiz meu primeiro lançamento, tudo cagado. A gente vai. Cheio de erro, mas tem que fazer. Mas tem que fazer o primeiro, que senão não existe, né? Exato. Tanto que eu falo, milionárias, nossa, maravilhosas. Esses milhões, eles foram construídos porque eu fiz a primeira vendinha, sabe? Então eu falo muito sobre isso, sobre você ter coragem de construir a sua riqueza, você ir se colocando, você ir expandindo. Então eu fiz o primeiro, 3 alunas, 127, o ticket. E eu lembro que a minha primeira venda, porque eu já estava morando na kitnet, né, da minha mãe, bem pequenininha, sem reboco na parede, que eu voltei pra lá. A primeira venda, Maia, foi tipo assim, ó. A sensação da primeira venda foi muito superior do que quando eu vi que eu tinha feito R$1 milhão. Eu não consigo te explicar. É tipo assim, ó, atravessei a Matrix. Puta que pariu, isso aqui funciona. Eu tô em casa e fiz dinheiro. Eu tô em casa, fiz dinheiro com o celular. Em qual momento da minha vida? Porque é diferente. Total. Aí eu penso, cara, eu realmente estou sendo inserida no momento que nós estamos agora, que é o digital. E aí eu não parei mais. Foi a minha sementinha que eu precisava. Era a primeira venda. E assim, você tem que ser obstinada, como você falou. Cara, obcecada. Porque todo mundo que eu conheço que tem muito resultado, muito sucesso, são pessoas obcecadas. Focadas e não extremamente. negociam com o fracasso, não negociam com o sucesso. Elas não negociam. Para elas é simples assim. Tem que fazer, eu dou um jeito de fazer. Então, não importa, tô triste, tô desmotivado, a vida tá um caos, o cenário não tá perfeito. Eu não quero saber. Tem que fazer, vou fazer. Isso eu acho que é um grande diferencial da mulher que tem muito resultado, da mulher mediana.
que é conseguir, inclusive, separar o pessoal do profissional. Às vezes eu não estou bem pessoalmente falando, né? No lado da Andressa Malins, pessoa física. Tem o lado Andressa Malins e o lado Leoa. Então, a Andressa Malins, que às vezes está passando por questões até mesmo familiar, e eu não tô bem, e eu consigo, quando eu entro na empresa, deixar isso lá em casa e fazer o que realmente tem que ser feito ali. Tem que fazer 10 reuniões no dia, tem que criar conteúdo. Eu consigo, sabe, separar. Eu não sei, eu acho que… Tem que ter. Tu tem que ter esse discernimento. Tem gente que não, eu tô triste, eu briguei com meu marido, eu não consigo fazer nada hoje. Tomar no teu… Entendeu? Cara, é um privilégio você poder desistir, né? A gente que não tem… A gente não tem como. Não Se eu tem desistir, outra minhas opção. filhas voltam. Não tem outra opção. Eu acho que é assim, é muito romântico. É lindo a pessoa que fala, então, eu tirei um tempinho pra pensar agora. Tirei um tempinho, nossa, eu fiquei um pouco desmotivada, né? Fiquei um pouco… não sei, não tô muito legal. Aí fiquei um tempo fora. Eu falo, cara, que privilégio, que incrível. Cara. Ou igual, eu sempre gosto… Eu tenho uma mentorada minha que isso aconteceu, foi muito engraçado. Eu entrei, assim, no feed dela… E ela tava reclamando, não sei o quê. Daí eu falei, cara, qual foi a última vez que você postou? Ela falou, umas 2 semanas atrás. Porra. Eu falei, uau. Me conta o que você tá fazendo pra você conseguir ficar 2 semanas assim sem postar. Qual que é a estratégia? Só porque você quis. 2 semanas assim, sem postar, sem aparecer só porque você quis. Eu não sei nem porque que você tá na minha mentoria, então. Porque se você tem esse resultado, se você já tá trilionária, tá ótimo assim, então nem precisa você tá aqui. E ela falou, mas… Óbvio, minha filha, eu não tenho essa escolha. Por quê? Porque eu tenho metas, eu tenho sonhos, eu tenho crescimento. Pra isso, a gente faz o que tem que ser feito. Que nem a galera, tempo pra sentir medo. Eu não tenho tempo pra sentir medo, Maia. Não tem tempo na minha agenda. Eu disse, meu Deus, eu vou parar um pouquinho aqui agora e vou sentir um medo. Não dá. Eu tenho que sair daqui, tem outra reunião. Exato, então, eu não dou tempo pra procrastinação, eu não dou tempo para sentir medo. Eu não dou tempo, eu sou um trator. Vamos. E depois eu olho e vejo o resultado que eu fiz, sabe? Cara, e como trator, assim, hoje você consegue descansar a sua mente? Não vou te mentir. Não pode mentir. Não pode mentir aqui. Às vezes sim, às vezes não. Depende do momento, né? Então, quando eu vou executar, tá perto de executar um projeto muito grandioso, eu fico acelerado, eu fico pensando muito naquilo, né? Então, nós viajamos… eu e o Leno, vou dar um exemplo, nós viajamos para Paris, acho que foi outubro, e em novembro tinha o Leo Experience, que era o evento para 1.600 mulheres. Eu tava em Paris, surtada, entendeu? Eu dizia, tá linda, tá na torre, mas eu tô cagando pra torre, que eu tô pensando dos ingressos que já vendeu, que tá tudo certo, o palestrante. Então, eu tava surtada, entendeu? Então, depende do momento. E isso eu aprendi, tipo assim, se eu estou perto de um projeto grandioso, eu vou focar nele. Porque não adianta eu fingir. Eu não vou, tá? Entende? Então, vamos viajar pra descansar? Eu vou viajar, de repente eu vou trabalhar de outro lugar, é legal, mas… Descansar mesmo é quando as coisas estão mais tranquilas, assim, sabe? E eu… Geralmente tô com um projeto muito louco, né? Então… Tá com um projeto atrás do outro. Então, cara, hoje eu olho pra minha agenda e é muito doido, assim. Eu vejo o planejamento do ano e eu falo assim, cara… Eu literalmente saio de um lançamento, dá um dia… Tipo já assim… começa outro rolê. Não, eu ainda dou um diazinho de descanso. Tem um dia de descanso. No outro já tá aqui, ó. Vamos lá, burburinho, antecipação, captação já tá aqui. E aí, esses dias eu até falei assim, eu fiquei, nossa… Tô cheia de projetos e tal. E aí, ao mesmo tempo que vem essa vozinha querendo reclamar, vem outra que fala assim, foi você que escolheu isso. Foi você que escolheu, cara. Foi você que escolheu, meu amor. Aguente, agora aguenta. Faz teu nome, tu não queria, se você não tivesse pronta. Se você não tivesse pronta, você nem tinha sugerido isso aqui. Então agora você aguenta. Eu acho que essa gratidão também pra onde a gente chegou é muito importante, sabe? Nossa, eu rezo, agradeço, eu falo, cara, você é foda, olha tudo que você fez na minha vida. Eu acho que essa alegria, sabe? Porque às vezes as pessoas se acomodam. Dinheiro, tá. Esse tesão constante. E chega um momento que não é mais dinheiro, né, Maia? Exato. Porque a gente domina já esse jogo, a gente já sabe a técnica, a gente sabe a estratégia, a gente sabe como fazer já. Então, tu precisa buscar um algo a mais. E eu acredito muito nessa não sou a pessoa mais espiritualizada do mundo, mas eu acredito muito em Deus. Sabe? E eu ainda tenho bloqueios pra falar de Deus, porque eu penso, cara, eu falo de vendas, talvez as pessoas vão achar que eu tô falando de Deus pra vender mais. Eu fico naquele… Mas ultimamente tenho sentido uns chamados diferentes, tanto que no final do evento amanhã eu vou colocar um louvor. Foda-se, falei, eu vou botar um louvor, eu preciso, sei lá, porque eu quero trazer essa salvação mais para as mulheres, sabe? Porque eu acredito que ela tendo mais autonomia financeira, ela, consequentemente, vai ser uma mulher com mais escolhas, mais feliz. Ela vai colocar os filhos em um lugar mais seguro. Então,
ela vai para um ambiente melhor, que para mim é onde Deus quer colocar ela, sabe? Então, se esses chamados, essas coisas estão acontecendo, eu vou ir ouvindo aos pouquinhos do jeito que dá também, né? Porque eu fico ainda meio travada. Mas eu acho que é importante também essa pegada de se espiritualizar. E a gente fala muito sobre ser grato, mas é o clichê que funciona, cara. Se tu não tiver essa gratidão no teu coração, nada faz sentido, sabe? Uau. Uau. Eu acredito fielmente nisso. E assim, hoje pensando na sua rotina, pensando no seu dia a dia como empresária, tem alguma coisa... enquanto isso, vou pedir a pergunta da audiência. Tem alguma coisa que você jamais mostraria nos stories? Se sim, o que e por quê? Que eu jamais mostraria nos stories. Deixa eu pensar. Eu toda bagaceira, né? Não sei. Quando eu me mostrava toda bagaceira, não vendia. Não vale eu tomando banho, coisa assim, porque essas aí já foram, já foi. Tu sabe que eu tenho mais cuidado hoje com a questão do biquíni também, né? Eu até posso, mas aquela coisa de... Postei agora quando a gente foi pra lua de mel, mas... Né, com medo. Tipo assim, sabe? Vai ficar vulgar? O que vão pensar? Cara, eu não gosto muito de postar também, assim. Por mais que não é uma coisa... nossa, tira a autoridade. Não é isso. Mas eu gosto muito de separar as coisas profissional e pessoal. Então, eu sempre penso assim, eu postaria isso na minha empresa? Não. Então, eu gosto de separar, sabe? Ou se vai postar, é tudo uma questão de ângulo também, né? Eu tento... eu tento muito fugir da futilidade também, sabe? Então, a famosa dancinha é uma coisa que eu abomino. Tem favor. Eu abomino. Essa exposição explícita de tu mostrar a tua alma de biquíni, eu acho horrível. Eu acho desesperador. Sabe? Então, e eu achava legal. Quando eu era da vila. Quando a gente é mais nova também. Quando a gente é amadurecido, entendido, me colocado, me relacionado com outras pessoas, sabe? Mais elevadas, a gente achar legal, cara. Por isso que é importante estar se colocando em ambientes, conhecendo mulheres mais polidas, mais inteligentes. Porque você vai ver que é um padrão. Exato. A galera fudida e a galera de sucesso é um padrão, cara. E aí você segue, sua consciência vai ver o que você vai seguir de padrão. Mas eu comecei a repudiar, sabe? E tanto que eu falo muito do shortinho hot paint. Que eu era aqui, ó, a rainha do shortinho hot paint na vila, entendeu? O cropped e o shortinho hot paint. Nossa, não lembro a última vez que eu botei um cropped. Tu acredita? Eu não lembro a última vez que eu botei um cropped. Eu acho bonitinho, dependendo do look, né? Depende do look. Tem uns que vai. Sempre o que, né? O como, né? O contexto. É o contexto. Mas eu usava muito. Aquele trançadinho, sabe? Que shortinho hot paint. Nossa, sim, sabemos. Ai, Deus que me perdoe. Clássico. Então, é foda, a gente muda. A gente muda muito. Graças a Deus que a gente muda, né? Tá? Enaie Cardoso. Quais as principais etapas de venda de um infoproduto que não pode faltar? As principais etapas de vendas de um infoproduto, tá? Aí vem a estratégia, né? Que é algo que nós executamos muito bem, é exatamente por isso que traz muito resultado. Que é a etapa de antecipação, a etapa de preparar o público. Eu vejo alunas minhas cometendo erros de... Andressa, criei o produto e só coloquei no mercado. Eu acho que essa etapa da gente preparar o terreno antes de trazer uma oferta é muito importante. E é exatamente por isso que nós temos os resultados que nós temos. Se eu simplesmente chegar agora ali e falar, gente, minha mentoria entra aqui. Não vai ser igual o resultado se eu ficar de 7 a 10 dias preparando, falando daquilo. Então, exato, a antecipação ela é extremamente importante para a venda de um infoproduto, na minha opinião, sabe? E também levando em consideração que é um produto que nós não conseguimos tocar, é informação. Eu acredito que nesse processo de antecipação, demonstrar através de conteúdo o quanto a infoprodutora, a mentora, ela é boa naquilo, para as pessoas confiarem, é de extrema importância. Então, é o momento onde você... O pré para vender é um momento onde você não esconde o jogo. Onde você realmente entrega muito conteúdo. Inclusive, esse, acredito que é um dos motivos pelo qual realmente eu vendo muito e você vende muito. A gente entrega muito. A gente faz a pessoa entender, porra, ela sabe o que ela tá falando, ela realmente vai me ajudar. Então, tem toda a etapa de preparação, de aquecimento, com prova social. Mas esse demonstrar da autoridade, que a autoridade não é você usar um blazer. Tanto que eu já fiz live de pijama uma vez. Tava com meu pijaminha, eu falei, vou entrar ao vivo. Tava me arrumando, tomando café, entreguei um conteúdo foda. A mulher botou lá, era uma seguidora. Cara, como é que pode você de pijama faz a gente respeitar como profissional pela maneira e pelo domínio, a propriedade naquilo que eu estava ensinando, sabe? Então,
eu acredito que essa exposição, esse ouvir a voz da mentora através dos vídeos, a maneira como ela se expressa é extremamente importante para o resultado de um infoproduto. Porque eu compro a mentora, né, Maia? Exato. Nossa, muito bom. E essa parte de antecipação também, eu sempre falo que tem os 6 P's da antecipação, né? Então, preço, você já alinhar preço desde o começo. O povo fica com, deixa pra contar o preço no pitch. Deixa. Alinha antes que as pessoas precisam se preparar. Principalmente o cenário financeiro do Brasil, gente, as pessoas têm que se preparar financeiramente para comprar. Então, assim, preço, prazo. Então, qual que é a data? Quando vai acontecer? Preparar o bichinho. Horário. Bota um horário. Vou abrir segunda-feira, 6, 7 da manhã. Bota o horário que a pessoa marca na agenda. Se você não coloca o horário, a pessoa não vai marcar como um compromisso. Pessoalidade. Então, o que aconteceu que você pode contar? Às vezes, uma mudança de cabelo, você pode usar. Isso, uma mudança de uma casa. Uma narrativa. Você usa ali a narrativa. Prova, então não pode faltar. Feedback, o tempo todo. Então, quais são as provas sociais? Então, quanto mais você ir trazendo... Esses são os 4 principais. São 6 ao todo, mas esses são os 4 principais que você tem que saber. Preço, prazo, prova e pessoalidade. Quanto mais você trazer disso aqui, mais você faz uma antecipação muito bem feita. Perfeito. E tu sabe que aí vem basicamente uma estratégia de lançamento, né? A gente antecipa para lançar uma oferta. A gente vai executar na empresa uma estratégia para vendermos muito no perpétuo também, diariamente, um produto... Não é um high ticket. Ele é 3 mil reais, né? Não é tão baratinho, né? 197, 500. Então, já é um valor considerável. Então, nós vamos usar, assim, a estratégia de lançamento. A gente vai usar 2 estratégias de lançamento, que é a estratégia do lançamento aberto ao público, né? O famoso possuído, 3 aulas gratuitas, aquela coisa que nós já sabemos. E nós vamos implementar também as aulas que eu vou chamar de aula magna mensal. Legal. Que são aulas fechadas no Zoom, onde a pessoa precisa pagar o ingresso. E por ser em um ambiente fechado, a gente consegue testar muita coisa lá dentro, sabe? Isso é um lançamento pago, né? É um lançamento pago. Testar a oferta, testar os bônus, para depois a gente pegar o que funcionou e vir para esse aberto, que tem uma força maior. E paralelo a isso, como eu quero fazer as vendas diariamente, a gente vai investir muito no time comercial. Boa. Muito, muito, muito. Tanto que eu falei para as meninas, eu preciso de 15 meninas vendendo uma selva por dia. Cara, a gente pega de grão em grão, a galinha enche o papo. Vai indo. @auradigital.marketing. O mercado está saturado, não? Ou as pessoas estão negligenciando a ética em busca de subir o nível? Conte uma experiência sua em relação a isso. Tá, o mercado tá saturado de gente ruim, né, ô bicho? Puta que pariu, tu chuta uma moita. É muita gente ruim. Se vocês soubessem o quanto a concorrência é assim, ó, é baixa. Não tem concorrência. Tu não tem concorrente, cara. Tanto que eu acabei de falar antes. Que você... Esqueci o que eu ia falar. Do produto, da entrega? Não, da entrega... Tá, lembrei. De você fazer o arrozinho com feijão bem feito, de você fazer o básico bem feito. Se você fizer o básico, como nós falamos aqui, nós falamos de produto, nós falamos de antecipação, nós falamos de cuidado com o cliente, nós falamos de senso de pertencimento, comunidade. São detalhes do básico para você realmente construir uma comunidade em volta do seu infoproduto, tá? As pessoas, elas não fazem isso. Quando eu falo as pessoas, é a galera que tá no digital. É muito fraquinho, é muito fraquinho. Sem contar que, além da estratégia ser capenga, as próprias pessoas não têm a força, entendeu? Não tem essa obsessão que a gente tem, essa coisa de vou pra cima, de vou melhorar constantemente. Então, se você tem essa obsessão, essa postura e está trabalhando realmente para construir algo sólido, minha filha, tu já tá na frente de 90% do mercado. Então, eu acredito muito nessa profissionalização constante da mentora. Ela expor que ela tá crescendo, que ela tá melhorando, que ela tá fazendo novos projetos, que ela tá investindo. Meu Deus do céu, isso é lindo, entende? Exato. Muito mais bonito que você comprar um blazer e postar foto do blazer. Perfeito. Essa capacitação, essa profissionalização. Constante. Até e porque é o que vai mais exigir. O mercado está cada vez mais sofisticado. Sofisticado, essa é a Exato. palavra. Não é saturado, é sofisticado. Exato. E as pessoas algumas estão ficando para trás porque não estão acompanhando esse progresso, essa sofisticação, esse polimento, esse entendimento que está funcionando. A própria mentora que vende conhecimento não investe em conhecimento para ela, eu nunca vi disso. Entende? Ela não se capacita, ela quer vender algo que já está ultrapassado. Então, um grande diferencial das mentoras que realmente permanecem é esse estudo constante de inovação. O que está acontecendo agora é o assunto tendência e vai permanecer, porque é daqui para frente, que são a IA, né? Inteligência artificial.
que nós já temos dentro da plataforma. Inclusive, a gente vem treinando cada vez mais a Leona. Então, você entender o que está rolando no mercado e ir se adaptando, minha filha, isso vai fazer você sempre estar à frente dos seus concorrentes. Uau. Mas a galera não quer. Não quer fazer o básico o trabalho, bem feito. Né? É o trabalho dá trabalho. Trabalho dá trabalho. Pelo Nada amor que vale de Deus. muito a pena foi construído sem muito trabalho duro por trás. E olha, quando a gente vai pegando o kit aqui, é uma verdade nua e crua do digital. Uma verdade nua e crua do digital. Muita gente não é feliz do jeito que parece. Como assim, Andressa? Ai, sei lá. Eu me dá ranço, Maia. Das pessoas que tentam o povo não fala vender, as dificuldades, né, que passa. Vender que, tipo assim, é tudo muito perfeito e você vai ficar muito rica. Você vai ficar rica, mas você vai ter que passar por muita coisa, cara. E tu vai ter que ter estômago, tu vai ter que ter resiliência. Então, na minha comunicação, um exemplo, né? Eu nunca usei a palavra fácil. Não existe fácil. Eu falo que é possível. Eu falo impossível. É possível você se tornar. Mas vai precisar de trabalho, vai exigir esforço. Então, eu não concordo com a galera que vende uma vida fácil e que vai ser rápido e que em 6 meses ela vai fazer 3 milhões e vai ser autoridade. Porra, eu tô no mercado há 6 anos. Pra eu ter os resultados que eu tenho hoje, eu tive que construir. Só que aí eu penso assim, pra quem vai começar agora. Então eu não vou, então. Quer daqui 6 anos? Não, pode ser mais rápido. Se você tiver uma boa mentora, pode ser mais rápido. Mas os 6 anos, eles vão passar de qualquer forma. E aí, daqui 6 anos, você pode estar colhendo resultados extraordinários ou estar ainda aí reclamando do jeito que você está hoje. Entendeu? Então, vai passar de qualquer forma. Então, eu acredito muito nisso, de que ela entender que ela está começando para fazer um negócio dar certo. Ela não está começando para fazer um dinheirinho rápido, um caixinha rápido. Para se estruturar, para ela aprender a ser empresária, ela construir bons produtos, aos poucos ela construir time, entende? Então, esse desejo da veia empreendedora vai ser um grande diferencial para ela. Então, eu vendo isso, sabe? Porque eu acho que dessa maneira, com essa visão, se sustenta e se mantém. Fora que se você usa muito a palavra fácil, você atrai pessoas que buscam por isso, por essa facilidade. E gente que vem frustrado, gente que vem buscando facilidade não converte. Essa é a realidade, né? Vem buscando por essa facilidade. E até vi uma frase tua que eu já repeti em live. Eu escutei contigo e repeti em live, que é semelhante atrai semelhante, né? Exato. E tu acha... Eu acredito... Eu escutei essa frase tua e eu falei, cara, eu acho que eu tenho que parar de contar a minha história, que eu era uma fodida. Tô atraindo só as ferradas, puta que pariu. Eu adoro minhas meninas, mas eu atraio umas assim, ó, xoxa. Andressa, se você conseguiu, eu consigo. Eu falo, cara, você consegue, vamos juntas. vamos lá que dá. Vai dar certo, é foda. Ai, que massa. Mulher, eu amei, amei, de verdade. Passou muito rápido, passa voando, você viu? Adorei. Mas ó, temos um presente, vou contextualizar para você o porquê. Tá. Dentro de cada braço, nosso ecossistema hoje, a gente sempre incentiva muito esse lado do bem-estar, do wellness. Então, é um kit para você jogar tênis. Então, já tem a quadra lá no condomínio. Vou jogar contigo lá, vamos rapariga, jogar juntas, obviamente. E aí, a gente incentiva muito esse bem-estar, você ter hobbies e esportes que fujam, não seja só viver para o trabalho, né? Então, a gente sempre fala que cuidar de você é cuidar do seu negócio. Eu espero que você aproveite. A gente vai jogar juntos os tênis lá. Vamos jogar lá. Eu amei, Maia. Eu acredito muito nisso, sabe? Não ser só trabalho também. A gente tá lutando, batalhando para conquistar as nossas coisas, mas a gente tá viva, né? Exato. E a gente tem que aproveitar o processo também. Tem que aproveitar. Amei. Conte muito comigo, vizinha. E ó, onde as pessoas podem te acompanhar nas redes sociais? Tá. Tem canal no YouTube, tem Instagram, tem site que você quiser. Você coloca aí Andressa Malinsky, com 2 L's e camudo. Ou se você buscar Leoa, escreve Leoa, empreendedorismo, você vai aparecer uma louca lá de batom vermelho, cabelo preto, falando palavrão. Sou eu. Prazer. Ai, muito obrigada. Obrigada, querida. E para você que nos assistiu aqui, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like abaixo e de comentar qual foi o maior insight que esse episódio te gerou. Eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do podcast e você pode me acompanhar através do @MaiaSNTS em praticamente todas as redes sociais, até Pinterest a gente tá lá, então você pode acompanhar por lá também. Legal. E acompanhar as redes do próprio podcast, @PontaPodcast, no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube também. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar para que a gente alcance aí os tão sonhados Top 1 no ranking. E também lembrar você que quer aprender mais sobre posicionamento, sobre negócios, sobre vendas. Nós vamos reunir as maiores empreendedoras do digital no evento Wonder Maison e você pode garantir o seu ingresso clicando no link aqui abaixo da descrição. Foi um prazer imenso e nós nos vemos no próximo episódio, toda terça ao meio-dia. Tchau, tchau.